Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e esse é o canal Vai Nessa. Eu tenho certeza que você conhece a famosa Maite Proença, uma premiada atriz, apresentadora e escritora. Em 1979, Proença estreou como atriz de televisão na novela Dinheiro Vivo. Vocês casando, o que eu vou ficar fazendo aqui, né? Quem é que vai casar? Ué, e não vai? Imagine, casar não tá com nada. A gente vai morar junto. Morar junto. E a partir daí foram inúmeras novelas, peças de teatro, filmes, programas de TV apresentados por ela, livros escritos e publicados, enfim. Se eu for falar aqui tudo que a Maite já fez, este vídeo ficaria enorme. Maite também tem um canal aqui no YouTube desde 2019, onde ela compartilha seu modo de vida, fala sobre beleza, saúde, sobre mulheres empoderadas no quadro Mulheres de Fibra. Seu canal tem aí mais de 295 mil inscritos e mais aí de 10 milhões de visualizações. Além dessa carreira incrível, Maite também é considerada um ícone de beleza que aos 63 anos de idade ainda é considerada uma das mulheres mais bonitas deste país. Mas o que você pode não saber é que trágicos acontecimentos marcaram a vida da atriz. Dentre eles temos homicídios, suicídios, aborto, depressão, ansiedade e o uso de drogas. Vamos então conhecer a impressionante história de Maite Proença. Maite Proença Galo nasceu em São Paulo no dia 28 de janeiro de 1958. Filha da professora Margot Proença e do procurador de justiça Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo. A artista possui origem portuguesa, sendo seus dois avós materno e paterno portugueses. Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo era membro do Ministério Público do Estado há 17 anos, quando aí a tragédia aconteceu. Ele trabalhava como promotor de justiça e morava na cidade de Campinas com a sua esposa, Margot Proença, que era professora de filosofia e também era delegada cultural de 63 municípios, que incluíam aí Campinas. Junto com eles viviam seus 3 filhos, a Maite Proença Galo, a filha do meio, René Augusto Proença Galo, que era o filho caçula, e o mais velho era Jorge das Dores Silva Uzusa. Uzusa, ele era um filho adotivo do senhor Galo. A adoção do Uzusa também é uma história muito curiosa. O pai da Maite, o Sr. Galo, adotou o Uzusa quando o Sr. Galo ainda era solteiro. O Uzusa, ele era filho de um servente de pedreiro e ele tinha muitos irmãos. Sua mãe morreu e seu pai não tinha condições de sustentar e de criar todos os seus filhos. Então ele procurou o Sr. Galo, que era promotor público, e falou assim: olha, doutor, eu tô com esse problema, eu tô desempregado, minha mulher faleceu e era ela quem cuidava das crianças e agora eu não sei o que fazer com os meus filhos, enfim. E ele falou que ele ia ter que, literalmente, distribuir os filhos, que ele ia ter que entregar os filhos para adoção. Então ele foi pedir ajuda para o promotor de justiça, que era o pai da Maite. O Sr. Galo vira para ele e diz: bom, para começar, pode me dar aquele ali, e apontou para o Uzusa, que passou aí então a ser o seu filho adotivo. Então ele adotou o Uzusa quando ele ainda era solteiro. Maite disse que ela tinha uma família perfeita, ela tocava vários instrumentos, praticava esportes e falava idiomas. Ela disse: minha mãe tocava piano de cauda e o meu pai, quando chegava em casa à noite, contava histórias e fábulas da mitologia. Havia mágica. Aos 5 anos de idade, ela foi matriculada na Escola Americana de Campinas, que era destinada principalmente a filhos de norte-americanos que moravam aqui no Brasil. E lá ela aprendeu a falar inglês fluentemente. Apesar de viver nesse lar amoroso, Maite teve uma criação extremamente rígida. Ela tinha que passar a maior parte do seu tempo estudando
E o seu pai a proibia de ver televisão. Ela dizia que na casa dela nem tinha televisão. Quando ela queria assistir televisão, ela assistia no quarto da empregada. E ela também não podia ter muitos amigos. A atriz relembrou em uma entrevista: eu tinha uma casa perfeita, estudava na escola perfeita, tinha tudo, era perfeito. E num belo dia, tudo isso acabou. Infelizmente, em sua família, iria ocorrer um feminicídio que chocaria a cidade de Campinas. Este crime foi praticado por ciúmes. O Sr. Gallo começou a desconfiar que sua esposa Margot estava traindo ele com o seu professor de francês, Yves Gentilhomme. Gente, eu acho assim que se pronuncia francês, é difícil. Olha o Google falando o nome do professor. Yves Gentilhomme. Entenderam? Esse era o nome dele. Mas vamos chamar ele aqui de Yves. Então o Sr. Gallo começa a desconfiar que a esposa dele, a senhora Margot, tinha o caso com o professor Yves. No dia 3 de agosto de 1970, o Sr. Gallo ele chega do trabalho aí na sua casa e não encontra sua esposa. E a sua empregada diz que a esposa dele voltaria em breve. Ele estranhou a ausência da Margot no horário do jantar e decidiu ir atrás dela. Ele então a encontra aí no caminho dos Correios com uma carta na mão. E é então que o procurador puxa a carta da mão dela. Essa carta se rasga, o envelope e a carta se rasgam e ele fica com uma parte da carta na mão dele. E essa parte que ele lê, ele constata aí que seria uma carta de amor destinada ao professor Yves. Isso tudo, claro, gente, foi dito pelo Sr. Gallo durante o seu depoimento tempos mais tarde. Essa carta, então, teria sido a prova de que realmente ele estava, a esposa dele estava o traindo, estava tendo um caso. Quando eles voltaram para casa deles, ele começou a ameaçar a Margot com um revólver, a agrediu e obrigou ela a entrar dentro do carro. E ele sai com ela e durante esse trajeto ele começou a ameaçar ela várias vezes, ameaçar aí com a arma, mas ele não tinha coragem de puxar o gatilho, então ele joga o carro contra um poste, eles batem e ele fala pra Margot para que ela tirasse a vida dele, porque ele não estava aguentando isso, então ela pede para que ela o matasse, enfim. Enquanto tudo isso acontecia, a Margot ela consegue fugir do carro, ela escapa dele. Então ela procura um delegado que era amigo da família, o senhor José Hernandes. E o senhor José pega a Margot, a leva para casa. Nisso o procurador Gallo já estava lá e ele conversa com o casal, faz aí uma mediação entre eles e aparentemente eles se reconciliam. A paz, entretanto, não retornou à residência da família Gallo. Dias depois, a empregada disse ao patrão que ela tinha visto o professor Yves na casa, enquanto aí o senhor Augusto estava numa viagem de trabalho. E aí o senhor Gallo vai, pressiona a Maitê, conversa com ela. A Maitê na época tinha 12 anos de idade. E a Maitê também confirma que o professor Yves sim frequentava a casa deles quando o Sr. Gallo não estava lá. Enfurecido, o Sr. Gallo começou a fazer uma investigação e ficou convencido de que sua esposa sim o traía com um professor de francês. E ele descobriu também que possivelmente ela o traía com um ex-aluno chamado Milton. Acabou, Gananá. No dia 7 de novembro de 1970, ele confrontou a esposa e, conforme ele disse no seu depoimento, ele ouviu a seguinte declaração dela, abre aspas: "Você é um corno, seus amigos não são seus amigos, são meus amigos. Durmo com todos eles. Aquele procurador do estado, o Mário Vieira, foi meu amante. O meu aluno, Luiz, também. E o francês, o Yves, minha intenção é morar com ele", fecha aspas. Gente, claro que isso foi a versão do Sr. Gallo durante seu depoimento. Ele que diz que a senhora Margot o enfrentou dizendo isso, quando ele foi confrontá-la, mas nós não sabemos se isso é verdade. Essa é
a versão dele. Após confessar suas relações adúlteras, segundo Galo, a esposa o teria agredido e, para se defender, ele pegou uma faca de escoteiro do seu filho René Augusto e deferiu 11 facadas na esposa, segundo ele, para se defender. Depois do crime, o Augusto ele fugiu, levando a arma, que ele cometeu o crime. 10 dias depois, ele se apresentou à delegacia, contou a sua versão dos fatos, não chegou sequer a ser preso. O caso foi julgado pelo juiz José Augusto Marim, amigo do procurador. Cerca de 40 testemunhas foram ouvidas, dentre elas a Maite Proença, que, como eu disse, na época tinha 12 anos de idade, apenas 12 anos, e ela teve que testemunhar. E na época o depoimento da Maite favoreceu muito na decisão final do caso, em como seria julgado o caso, já que a Maite afirmou ter visto, sim, o Ives por diversas vezes na casa, o que corroborou, o que confirmou, na verdade, tudo aquilo que o pai dela dizia. Mesmo sendo muito querida e admirada na escola aonde trabalhava, tendo vários depoimentos que defendiam a Margot, o Sr. Galo foi aí considerado inocente. Sim, inocente, gente. Conforme a sentença, o procurador teria sido tomado por uma cólera, agindo por intensa emoção em legítima defesa da honra. Esse foi o argumento de defesa, então, do Sr. Galo, que o absolveu desse crime, que é esse crime em defesa da honra, que, gente, isso era muito praticado antigamente. Simplesmente os homens matavam suas esposas, depois alegavam que elas o traíam, e eles poderiam fazer isso por conta de que esse crime, esse ato, era algo em defesa da sua própria honra. E, gente, não estamos falando de muito tempo atrás, não, tá? Isso foi em 1970. Ou seja, bárbaro, pra mim é bárbaro. Graças a Deus isso mudou, isso não se aplica mais, mas esse foi o motivo pelo qual o Sr. Galo não foi responsabilizado pelo homicídio que vitimizou aí a sua esposa Margot, mãe da nossa querida Maite. O Sr. Galo saiu do julgamento vitorioso e foi aplaudido por diversos campineiros que esperavam na saída do fórum. A defesa recorreu e um novo julgamento ocorreu. No entanto, mais uma vez, o Sr. Galo foi absolvido. O fato, gente, é que nunca ficou provado que, de fato, essas traições ocorreram. Então, mesmo que ele usou esse motivo, que era em defesa da honra, não tinha nada provado que, de fato, ela havia feito isso. Mas, enfim, ele foi absolvido e ainda saiu vitorioso aí, e o pessoal todo aguardando ele para o parabenizar. Na época, então, do crime, a Maite, ela tinha apenas 12 anos de idade e seu irmão mais novo, que era o René, tinha apenas 7 anos. E o seu irmão Zusa, que era o irmão adotivo mais velho, já não morava com a família, ele já era casado na época. Maite disse mais tarde que depôs a favor do pai por medo do que ele poderia fazer com ela, afinal de contas, se ele já tinha tirado a vida da mãe dela, o que ele poderia fazer com ela caso ela falasse qualquer coisa diferente, do que ele esperava. E também ela disse que ela já tinha perdido a mãe dela, então ela não queria ter mais uma perda, A prisão do pai dela faria aí com que ela também perdesse o pai, então esses foram os motivos que fizeram ela dar aquele testemunho. Toda a sua família materna ficou contra a Maite por ter ido a favor do pai no processo e deixaram de manter contato com ela. Após o crime, o seu pai ele foi viver recluso em uma chácara. Futuramente, ele se relacionou com outra mulher e chegou até a ser internado em um manicômio. Mas vamos voltar a falar do Sr. Galo aí um pouquinho mais pra frente. Após, então, o homicídio, a absolvição do Sr. Galo e ele ir morar em uma chácara,
A Maitê e seu irmão, eles continuaram estudando na escola americana e foram viver em um pensionato. Após um tempo nesse pensionato, a Maitê, ela briga lá e foge, e ela vai e pede refúgio para um padre amigo da família, o padre que inclusive foi no funeral da mãe dela. E esse padre dá abrigo para ela e ela passa a viver no mesmo lugar lá na igreja onde o padre morava, em lugares diferentes, no mesmo prédio, assim. Então ela foge desse internato. Aos 14 anos, a Maitê começa a namorar e o seu pai foi totalmente contra esse namoro. Ele queria que ela só se dedicasse aos estudos. Então ele resolve mandar ela para Paris para terminar os seus estudos por lá. Lá, ela também começa a namorar um francês aí de 21 anos e após 3 meses de namoro, a Maitê, ela engravidou. Seu namorado não ficou muito feliz em saber que a Maitê estava grávida. Inclusive, eles brigavam muito e até já tinha havido agressões. E quando ela fala para ele que ela tá grávida, ele simplesmente a abandona. Sozinha e completamente sem estrutura, a Maitê, ela resolve fazer um aborto. Em entrevistas, Maitê, ela revelou se sentir segura do que fez na época, por estar em um país em que o aborto ele era legalizado e, principalmente, ela não se arrependeu disso, né? E disse que as mulheres, elas precisam ter a liberdade de fazer com a sua vida e com o seu corpo o que elas quiserem. De volta ao Brasil, Maitê, aos 19 anos de idade, ela prestou vários vestibulares e ingressou na PUC de São Paulo. Ela foi estudar psicologia, mas ela não concluiu. Foi então que ela decidiu fazer uma viagem pelo mundo, pela Europa, pela África, pela Ásia. Nessa época também ela decidiu deixar o tratamento psicológico que ela fazia para depressão e ansiedade, e isso fez com que, claro, a sua ansiedade e a sua depressão aumentasse demais. E para lidar com tudo isso, Maitê se viciou em álcool e drogas. Contando em entrevistas, ela disse ter sido usuária de cigarros, cocaína, ayahuasca, chá de cogumelo e cannabis durante 3 anos. Mais tarde, ela afirmou que conseguiu facilmente largar as drogas. E ela disse em entrevista, larguei todas as drogas que usei sem qualquer sofrimento. Que bom, né, gente? Enquanto viajava pela Índia, um homem do nada aparece e diz pra ela que ela deveria voltar pra casa dela, porque o pai dela estaria doente. Ela foi meio cética no momento em que ele deu essa revelação pra ela, mas ela ficou com aquela pulguinha atrás da orelha e resolveu sim voltar ao Brasil. Quando ela volta aí ao Brasil, ela descobre que sim, o seu pai realmente estava doente e lutava aí contra um grave câncer. Gente, dentro dessa história também tem outra história bem interessante. O senhor Galo, ele era amigo de um delegado de Campinas, o senhor Amândio Augusto Malheiros Lopes. E o filho do senhor Amândio, ele teve câncer e ele iria fazer um tratamento lá nos Estados Unidos. Só que o senhor Amândio e nem o filho dele falavam muito bem o inglês. Então, o senhor Galo, ele se oferece ao amigo que ele vá junto para que ajudasse aí nas traduções durante o tratamento. O filho desse delegado, então, ele se cura, se salva e volta curado para o Brasil. E tempos depois, o senhor Galo descobre um câncer irreversível. Então, gente, grava aí que ele ajudou o amigo dele, o delegado, na questão do câncer do filho dele e o filho dele se curou. Só que agora, gente, quem tava com o câncer era o senhor Galo. A Maitê, então, volta, encontra essa situação, realmente o pai dela estava doente, com um câncer, assim, terminal. Então, sabendo aí que o seu câncer era terminal, o senhor Galo, ele decide tirar a própria vida. Lembra do Amândio, o delegado que ele ajudou na questão aí da doença do filho dele, do câncer do filho dele? Então, o senhor Galo vai até o amigo, o Amândio, e pede uma arma.
e digamos aí que tinha uma dívida de gratidão por parte do senhor delegado, e ele fornece essa arma pro senhor Galo, que interrompe sua vida com 2 tiros no coração. Então, 19 anos após cometer o crime, no ano de 1989, o senhor Galo tira a sua própria vida. Sabendo, claro, né, que ele já ia morrer de câncer, então, enfim. Já somamos aí algumas tragédias na vida da Maitê, tanta coisa já tinha acontecido, né? Mas as tragédias ainda não acabaram. Apenas 3 meses após a morte do seu pai, o seu irmão Zusa, que era o seu irmão adotivo, o irmão mais velho, também cometeu suicídio. Zusa lidou muito tempo com o alcoolismo e, além de tudo isso que ocorreu na vida dele, né? Ele também guardava uma frustração muito grande. Quando o Zusa ele era jovem, né, e ele morava em Campinas com seus pais adotivos, ele foi convidado a entrar para o time juvenil do Guarani, mas o seu pai não deixou ele seguir carreira no esporte que ele tanto amava, né, que era jogar futebol, e ele era um excelente jogador de futebol. Maitê disse também em entrevista que ele seria o próximo Pelé e o compara até ao Neymar, como tão bom jogador que ele era. Mas seu pai, então, não deixou seguir carreira no esporte que ele tanto amava. Seu pai dizia que ele tinha que estudar e que futebol era só para lazer. Então a Maitê, ela acredita que o Zusa sempre carregou essa frustração dentro dele, e somado com todas essas outras fatalidades e o alcoolismo fizeram aí com que ele tirasse a sua própria vida. Eu pesquisei muito, mas não achei nada muito claro de como ele fez isso. Mas em uma entrevista, em uma frase que a Maitê diz, ela termina falando assim: e afogou-se. O que me faz pensar que pode ser que ele cometeu suicídio se afogando, mas aí não é certeza, tá? O outro irmão da Maitê, o René, também se envolveu com drogas e teve uma vida bem complicada por conta disso. Ele realmente se viciou durante muito tempo. A Maitê disse que teve uma vez até que ele ficou desaparecido por 4 dias e ela, com um amigo, começou a ir atrás dele e ela já estava pensando que iria encontrar ele morto. Mas não, ele estava numa casa lá, estava vivo, mas estava, né, perdido nas drogas. Mas, graças a Deus, o René se libertou e há mais de 20 anos ele está curado desse vício. E atualmente ele é casado e tem uma escola de idiomas em Campinas. Maitê encontrou na arte a forma de lidar com os seus dramas, levando elementos de sua história para os palcos através do monólogo O Pior de Mim, aonde ela relata aí de maneira visceral pedaços de sua tragédia. Maitê lembra que não estava preparada com tão pouca idade para superar esse trauma, tantos traumas, né? Ela disse: o meu maior problema trouxe desdobramentos terríveis, pois meu pai se matou, meu irmão mais velho se matou e várias outras coisas que eu não vou contar aqui, mas que lido com elas até hoje. Ela disse ainda: eu sou muito feliz porque consegui me organizar dentro de tudo isso. Falando agora um pouco da vida particular da atriz. Ao longo da sua vida, ela teve diversos namorados, dentre eles o Paulo Marinho, com quem ela se relacionou aí por cerca de 12 anos, e teve a sua única filha, a Maria, que nasceu aí em outubro de 1990. Embora a Maitê tenha mantido uma união estável, dividindo aí a mesma casa com Edgar Moura por 4 anos, e depois com o Paulo Marinho, pai da sua filha, por 12 anos, a atriz ela nunca se casou no civil com nenhum dos seus 2 parceiros. Isso porque, se ela se casar, ela perde um benefício de uma pensão paga pela Previdência para ela desde 1989, ano do falecimento do seu pai. E esse benefício ele é garantido pela Lei Complementar 180/1978, que determina: a pensão atribuída ao incapaz ou inválido será devida enquanto durar a incapacidade ou a invalidez,
e a filha solteira até o casamento. Então, gente, é por isso que a Maitê, ela não se casa oficialmente, teoricamente, é o que todos especulam e falam. Inclusive, ela já deu várias entrevistas polêmicas sobre esse assunto. Então, possivelmente, a causa dela não oficializar nenhuma das uniões, né, das uniões estáveis que ela teve, é para que ela não perca o benefício dessa pensão. Inclusive, muitas mulheres tinham essa mesma prática, onde elas se relacionavam por anos, muitas vezes casavam somente no religioso, tinha uma união estável, tinha filhos, mas não oficializava aí para não perder esse benefício. Esse benefício hoje é no valor aproximado de R$ 24.600. Olha então a extensão de todo esse trauma na vida da Maitê. Ela perguntou uma vez ao seu pai por que ele não tirou a vida da mãe dela com um tiro. E ele respondeu que a faca era uma extensão aí do seu próprio corpo. Muitos criminalistas, né, e psicólogos, eles dizem que quem prefere utilizar a faca, né, quando vai cometer um assassinato, é porque eles sentem que de fato é ele que está cometendo o crime. Eu estou matando. Então, por isso que ele usou essa expressão, que como se a faca fosse uma extensão do seu próprio braço, ou seja, era ele mesmo quem estava executando aquilo. Maitê Proença emocionou a plateia na abertura da 8ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao contar sobre a tragédia familiar vivenciada por ela na adolescência e que marcou todo o futuro da sua família. Ela disse: "Eu acho que aquele homem não era um assassino. Ele tinha cometido aquele gesto de loucura que tinha destruído a nossa casa, mas não continuaria naquela prática. Essa grande violência acontece em uma escala, não acontece num roupante. A situação neurótica é que leva a isso. Acho que a minha mãe não foi cautelosa, porque ela não conhecia a pessoa rígida que era o meu pai. Faltou alguma coisa na forma de agir daquela família", disse a atriz, concluindo que a família fica marcada pela violência doméstica. Durante a palestra, a Maitê acrescentou que cada ato de violência precisa ser analisado nas suas especificidades e ela também acrescentou que as vítimas precisam pedir ajuda. Quando acontece uma coisa, não é só a mãe que sofre. As outras vítimas também sofrem. A violência atinge a todos. Eu tinha 2 irmãos, um se matou de tanto beber e o outro entrou para as drogas pesadas. Meu pai acabou se matando também. Então, quem sobrevive a isso, como no meu caso, passa a vida perguntando se tem valor. Porque eu não consegui impedir. Ninguém pensou na gente naquela estrutura alegre. Nada daquilo foi levado em conta?", revelou aí a atriz para fazer um alerta às vítimas da violência. A atriz, ela não gosta de falar sobre esse assunto, principalmente aí por não querer que esse fato de alguma forma a definisse ou que pudesse aí influenciar a sua carreira. Ela nunca usou disso para se vitimizar ou para que de alguma forma ela ficasse em evidência por conta disso. Ela quis que tudo na vida dela ocorresse de uma forma onde somente os atos dela fossem levados aí em consideração. Então ela não gosta de falar sobre o assunto para conseguir trazer tudo que eu contei para vocês nesse roteiro. Eu pesquisei por dias, eu li muita coisa, eu assisti alguns vídeos de repórteres da época, mas assim, realmente é um assunto que você não encontra assim muitos detalhes e muito explícito assim para que a gente possa entender melhor. Depois que a Maitê participou deste evento no Rio de Janeiro, foi que esse assunto ressurgiu.
Inclusive, gente, eu não fazia ideia. Eu conheço a Maitê desde quando eu era criança, né? Acompanhava a carreira dela na Rede Globo, principalmente. Ela fez novelas, fez outros trabalhos antes. Mas ela trabalhou na Rede Globo por muitos anos. E então eu cresci vendo a Maitê. E nunca imaginei que tudo isso tinha acontecido na vida dela. Acredito que muitos de vocês também não. Mas justamente por conta disso, porque ela queria levar uma vida sem ter que o tempo todo falar desse fardo aí, dessa triste história que ela carregava sozinha e carrega até hoje. Mas de tudo isso, ela continua sendo uma mulher muito espiritualizada, ela é uma mulher muito guerreira. Se vocês derem uma passada no canal dela, vocês vão ver que pessoa fantástica que a Maitê é. Apesar de tudo isso que aconteceu na vida dela, quem aí imaginaria por trás dessa mulher fabulosa, considerada uma das mais belas do Brasil, da sua geração, e que carrega um passado tão triste. Com todo respeito, é claro, gente, sempre com o maior respeito do mundo é que eu trouxe essa história impressionante para vocês. Espero muito que vocês tenham aí gostado da forma como eu contei essa história. Me diz aqui nos comentários se você conhecia essa trágica história da atriz Maitê Proença. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não foi inscrito. O canal vai nessa, está aí rumo a 1000 inscritos e é muito importante para mim que você, por favor, ajude o meu trabalho, curte esse vídeo, se inscreve, indica aí pros amigos. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!